podem dar um tempo aí para ver as pessoas que querem entrar, que possam entrar, né? E a gente já começa. Algumas pessoas entrando aí, até das equipes. Vamos convidar todos, né? Pessoal que estiver entrando aí, com certeza, quem assistir essa live não tem o que perder, tem o que ganhar. Podem aí compartilhando aí, o pessoal que está entrando, a gente está dando um tempo para o pessoal ir entrando, né? Porque, com certeza, nos 10 anos que eu conheço o meu presidente aí, quando eu junto com esse homem, só foi coisa boa, né? Agora já estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Fechou? Se não entra só. Só para clicar na transmissão. Eu vou ver por Oi? Aqui. Então, já tem um pessoal entrando aí. Pessoal que entrou, com certeza convide mais pessoas para entrar, porque a quantidade de informações que vai ser passada nessa reunião aqui. Já tem mais de 10 anos que eu conheço esse homem que está do outro lado aí. Não tem uma vez que a gente cruza que não sai com mais conhecimento, mas sai chorando mesmo. Tudo bem. Isso é um chorão, rapaz. Mas não é no dinheiro, não. No dinheiro é até mão aberta. É chorão de chorão mesmo. Na verdade, Marcos, somos dois chorões, né? É verdade. É verdade. Mas o coração português é assim. Todo mundo diz que é chorão no bolso. Nós somos também, mas somos. O português chora, mas paga, né? Essa é verdade. Eu não conheço um português caloteiro, mas chorão nós somos. Em lágrimas e em negociação, né? Somos em lágrimas e em negociação. Bom, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Marco Gomes, eu sou fundador da MG Contécnica, uma das maiores empresas de contabilidade do país no ramo do varejo, que hoje possui 500 colaboradores só na unidade de São Paulo, mais de 1.400 clientes só em São Paulo, na sua maioria de médio porte. Sou um filho de português, nasci numa caixa de tomate, com 11 anos de idade já era padeiro, confeiteiro, açougueiro. Tenho orgulho do homem que me ensinou mais do que qualquer faculdade. Ele me ensinou, costumo dizer, a faculdade UB, umbigo no balcão. É ali onde você aprende a lidar com o pobre, a lidar com o rico, a lidar com o ladrão, com a polícia. E, realmente, quem vos fala é um comerciante contador. Então, a minha abordagem sobre os temas aqui vai ser mais como comerciante do que como contador ou advogado. Tenho o prazer de ter do outro lado um irmão que eu conheci há 10 anos e que ele vai se apresentar agora, que é o presidente da CIPAM, o meu irmão Toninho. Pode se apresentar para quem não vos conhece aí, presidente? Vamos lá. Bem, meu nome é Antônio Carlos Henriques, mas, por favor, me chamem de Toninho, que é assim que me conhecem, é assim que me conheço, na verdade. Presido o Sindicato de Panificação da Indústria de Panificação do Grande ABC, as 7 cidades, e tive o prazer de, algum tempo atrás, alguns anos, eu poder conhecer esse senhor chamado Marco, que para mim é um irmão meu, tem um íntimo muito parecido com o Nico, né? Temos mais humanidade do que cabeça, vamos dizer assim, e trabalhamos muito com o coração. E isso acho que faz o diferencial, em alguns momentos faz muita diferença, porque a gente não vê só a parte da parte, vamos dizer assim, de empresário, mas também se vê a parte de pessoa. Então, eu fico muito agradecido por Jesus ter me colocado no teu caminho e a gente poder ter essa afinidade, né, de empresário, de amigo, e de você como um grande empresário da área de prestação de serviço, de contabilidade, uma das maiores, se não a maior contabilidade do Brasil, onde eu fico muito feliz por isso. E eu aqui, comandando aqui um sindicato aqui regional da nossa região, mas que me orgulha muito de poder representar o nosso setor
também como empresário da panificação, mas principalmente porque nesses muitos anos de trabalho, poder ter o prazer de ter muitos amigos em diversos segmentos. E você é um dos meus amigos da área do contabilidade de prestação de serviço. Muito obrigado por você ter me aceito como seu amigo, seu irmão. Gente, aqui vocês podem acreditar que a intenção aqui era levar o máximo de conhecimento para quem estiver do outro lado. Independente de raça ou cor, independente de credo, independente de patrimônio, independente até de atividade, se panificação, se supermercado, o que for. Eu conheço bem meu irmão que está do outro lado, a intenção dele, assim, saibam, a intenção aqui não é captar associado para sindicato, não é captar cliente para contabilidade, é poder fazer a diferença na vida de pessoas que estão sofrendo muito. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes eu penso em não falar, assim, gente, eu não tenho muito dinheiro, mas eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho porque eu perdi minha mãe em 2008, e meu dinheiro não serviu de nada. A única esperança que eu tenho é que eu conheci uma música que fala: você pede a Deus a cura, Ele te dá a vida eterna. Um dia eu vou ver minha mãe de novo. Nesse momento, com pouco ou muito dinheiro que eu tenho, meu pai está com Covid no hospital. E está sozinho. E foi meu verdadeiro ídolo, meu verdadeiro professor, que me ensinou a Universidade do Balcão, onde você sabe falar com o pobre, sabe falar com o rico, sabe falar com o preto, branco, enfim. Se eu tenho alguma qualidade veio desse homem, eu peço a Deus, a Jesus Cristo, que esteja com ele nesse momento. Desculpem essa parte. Vou começar fazendo uma pergunta para o presidente. Presidente, o senhor acha que nos últimos meses o varejo, principalmente no seu caso, a panificação, teve dificuldades financeiras? Poucas não, muitas, Marco. Infelizmente, né, o nosso setor, como todos os outros setores, mas a gente vai estar falando de panificação, eu pelo menos falo sobre panificação, o nosso setor teve realmente, dentro dessa questão faturamento, nós perdemos, na média, 70% a 80%. Na média. Tem mais e tem menos. Ok. Eu tenho também clientes de panificação. A maioria é supermercados, mas eu tenho muitos clientes de panificação, principalmente de médio porte. E eu já tinha essa impressão e tinha essa realidade de alguns clientes que eu tenho de 70% a 80% de queda de faturamento. Na sua maioria aqui, nos meus casos, 70%. E a gente anunciou aí, até nessa live aí, a questão da 936, né, presidente, que virou lei 14.020, que seria para suspensão ou redução de salário. Vamos falar primeiro disso? Podemos falar, sim, sem problema. Vamos nessa. Então, vamos lá. Assim, quem estiver nos assistindo já pode ter aproveitado, no tempo da medida provisória, já pode ter aproveitado, né? No tempo da medida provisória, você poderia ter 60 dias de suspensão e 90 dias de redução, certo? Mas não poderia passar o total de 90 dias. E essa medida provisória, ela já se aspirou. Agora virou a lei 14.020. A lei, ela permite que você tenha 120 dias de suspensão e até 120 dias de redução, certo? Eu já vou falar o que é suspensão e o que é redução. Vou falar agora. Para quem fatura, nessa nova lei, você tem 120 dias e 120 dias. Porém, você só pode usar no total desses 120 dias. Ou seja, e nessa nova lei, vai com faturamento até de 10 milhões, né, doutor? Até 10 milhões pega na lei. Então, anteriormente, você pegava um faturamento menor, mas agora pega até 10 milhões de faturamento, de 360 mil a 10 milhões de faturamento. Então, vamos lá. Vamos tratar do que está atual em jogo. Uma lei que você pode ter de 360 mil de faturamento a 10 milhões de faturamento na atividade, qualquer atividade, nesse caso, supermercado, ou outro varejo que esteja nos assistindo, ou outro tipo de indústria. O que acontece é que alguns segmentos, por exemplo, se for supermercado, muitos deles não usaram
o benefício dessa lei porque não entraram em dificuldade tão grande, ou não entraram em dificuldade os supermercados. Mas as padarias, desde o primeiro dia, já entraram nessa questão. Então, a maioria, quem não usou ainda, mas no caso de padaria, na sua maioria, já usou o benefício que tinha da medida provisória anterior, que seria você poder usar 60 dias de suspensão e 90 dias de redução, não dando um superior a 90 dias. Ou seja, você poderia suspender 30 e ter redução de 60, que daria o total de 90. Não poderia ser superior a 90. Estou sendo claro, Toninho? Perfeito. Ok. Então, quem já usou, a partir da lei, o que mudou? Em vez de ser 60 dias de suspensão e 90 dias de redução, agora passa a ser 120 de cada um. Mas com o máximo de 120 dias, incluindo a medida provisória e a lei. O que é suspensão? Você pode, no caso de suspensão, você pode suspender o salário do funcionário, se você tiver até 360 mil de faturamento ano, até 4.800.000 ano, você pode suspender e o governo assume o salário dele. Certo? Na redução, você pode ter redução de 25%, de 50%, de 70%. Certo? Então, vamos lá. Na suspensão, vamos supor que agora vocês já usaram 60 dias do total, entre suspensão e redução. Vamos lá, eu expliquei o que é suspensão. Suspensão, se você tiver menos que 4.800.000 de faturamento ano, você pode suspender, o governo paga 100% do salário do funcionário com limite anterior de 90, agora de 120 dias. Certo? O governo paga se você tiver um faturamento inferior a 4.800. Se for superior a 4.800, você paga 30% para a pessoa ficar em casa. Isso é suspensão. Inferior a 4.800, o governo paga 100% do salário. Superior a 4.800 até 10 milhões, você paga 30% para o cara ficar em casa. Isso é suspensão. O que é redução? Redução, você pode reduzir a carga horária do cara em 25%, você paga 75% que ele trabalha e o governo paga parte dos outros 25%. No nosso site tem uma calculadora lá que vocês podem usar para verificar que se você reduzir 25%, quanto que você vai pagar do salário do cara, quanto que o governo vai pagar e quanto total que o funcionário vai receber. Então, assim, suspensão ficou claro, Toninho? Toninho? Suspensão ficou claro? Ficou sim, Marco. Ficou bem claro. Então, abaixo de 4.800, o governo paga 100%. Acima de 4.800 de faturamento, nós temos que pagar 30% para o cara ficar em casa, ok? No caso da suspensão das micros, ele paga todas as empresas pagam até R$ 2.090 por funcionário, é isso? Não, no caso da suspensão, o governo vai pagar esse valor. Se a empresa faturar até 4.800 ano, se a empresa faturar mais que 4.800 ano, a empresa paga 30% do salário do cara para ele ficar em casa, certo? Exatamente, perfeito. Aí é a suspensão. Agora nós começamos a falar da redução. Redução, ele pode ter uma redução de 25%, ele pode ter uma redução de 50%, ele pode ter uma redução de 70% do salário dele. Vamos falar no caso de padaria, que você tem uma redução... Alguém faz um cálculo para ver quanto daria. Toninho, quanto está o piso de panificação hoje? O piso de panificação está 1.540 e alguma coisa. Tá, então vamos falar em redução, tá? Ó, eu tive um case aqui, numa rede de padarias, de grande porte, tá? Várias lojas. Tinha 800 funcionários. Caiu 70% do faturamento. A única solução que ele tinha no primeiro momento era demitir 600. Entendeu, Toninho? Toninho? Oi. Então, acompanhe esse exemplo comigo. Tá. Eu tive um caso aqui, um exemplo, uma grande rede de padarias, que tinha 800 funcionários. Quando o faturamento caiu 70%, a solução que ele tinha era mandar 600 embora, para ficar com 200. O que eu apresentei para ele como solução? Essa medida provisória 936. Aí ele reduziu, ele ficou com os mesmos 800, não mandou ninguém embora,
e reduziu 70% da carga horária. Então, ele ficava assim, pagando 30% da carga horária dos funcionários. Com 30% do quadro, ele poderia continuar. Geralmente, independente do tamanho, se você pegar 30%, pagar 30% da carga horária do pessoal, a não ser aquelas padarias pequenas que só tem um padeiro e um confeiteiro, que na sua maioria hoje já não tem padeiro e confeiteiro, tem lá, tem gente que tem gente que trabalha, pode optar por trabalhar com pão congelado, que é uma situação, né? Você pode trabalhar com pão congelado. Então, não vai. Isso são decisões estratégicas que a pessoa vai tomar. Mas você pode reduzir o salário do seu pessoal em 70% e eles trabalharem em 30%. Por exemplo, no piso da categoria, alguém fez a simulação para mim? Tá, o pessoal está finalizando aí. No meu... 861. O empregado vai receber do governo R$ 861 e o restante a empresa paga. Não, quero saber quanto que a empresa paga e quanto que o governo paga. O governo paga 861. Olha só, Toninho, num piso de vocês, se eu reduzir o salário do cara em 70%, tem uma calculadora que faz a simulação no meu site. Eles fizeram a simulação aqui com um salário de R$ 1.500. Se eu reduzir 70% do salário dele, eu vou ficar com 30%, que dá? 462. A padaria vai pagar 462. O governo vai fazer um complemento de 861 no piso de 1.540. 861. Quer dizer que o cara vai receber 1.200, mas vai trabalhar só 30% do horário dele. Entendeu? Para o funcionário, isso é vantajoso, porque ele não perde o emprego, não fica recebendo 1.500, mas recebe 1.200 e pouco, certo? E trabalha só 30% da carga horária. Nos outros 70% do tempo que ele tem, ele pode conseguir um bico complementar. Isso foi muito interessante, que nesse caso que eu estava te falando, a empresa ficou com os 800 funcionários, não mandou ninguém embora, certo? Só apenas reduziu a carga horária em 70%. Ficou claro? Então, a gente tem essa redução. Antes, quem já usou toda a benéfica da medida provisória, usou no máximo 90 dias. Então, vai ter mais 30 dias para usar, ou de suspensão, ou de redução de carga horária. Pode usar uma ou outra. Suspender definitivamente algumas funções, ou pegar a equipe toda e reduzir 70% da carga horária. Certo? Ele tem essas duas benesses. Se ele já usou os 90 dias dos dois, incluindo suspensão e redução da medida provisória, agora com a nova ele tem mais 30 dias para usar. Se ele não usou nada ainda, ele tem uns 120 dias para usar. Temos 120 dias de redução e 120 dias de suspensão, só que só pode usar na somatória dos dois 120 dias. Ficou claro, Toninho? Perfeito. Então, e claro, com essa empresa, por exemplo, ela conseguiu reduzir para 30%, sem mandar ninguém embora, para 30% da despesa com o pessoal. Então, ela trabalhou, ela já usou 90 dias e agora está usando mais 30. Entendeu? É isso aí. Está usando mais 30. Então, isso... Agora, gente, eu estou falando do salário, mas vocês vocês têm que negociar tudo. Numa redução de 70% do faturamento, vocês têm que negociar aluguel, vocês têm que negociar fornecedor, vocês têm que negociar tudo. Impostos federais, eles foram prorrogados para o fim do ano. INSS foi prorrogado para o fim do ano. A partir, quer dizer, na realidade, quem já teve a benéfica já se beneficiou, está pagando parte agora, certo? O desse mês de julho, ele foi prorrogado também. Então, nós tivemos a prorrogação dos impostos. Agora, se você ainda estiver numa situação ruim, que com certeza as padarias agora começou a abrir um pouco mais e tal, vai começar a melhorar, mas ainda vai ter dificuldades. Então, o que você pode fazer com esses impostos? Você parcela esses impostos, certo? Você parcela esses impostos. A respeito da 936, era a suspensão ou a redução. Ficou claro a respeito da 936? Perfeito. Eu só queria acrescentar uma coisa aí, que acho que saiu uma norma, alguma coisa parecida, que eu vou levantar depois, eu acho que talvez até você saiba, que me parece que na questão de todos os impostos federais, há um financiamento um pouco mais longo do que só a partir do final do ano. Eu não tenho certeza, mas eu vou levantar isso aí, depois eu te passo. Chama um minuto para mim. Para as empresas do Simples, saiu sim o financiamento incentivado, eu já vou falar sobre ele,
Então não aqui, certo? Para as empresas que não são do Simples, saiu um parcelamento incentivado com cerca de 50% de desconto de juros, multa e correção para se parcelar em até 80 vezes, para as empresas que faturam mais de 4.800. Eu vou confirmar já a informação exata, mas para as empresas que estão no Simples, saiu um parcelamento incentivado com desconto de 70% nos juros, na correção e na multa, certo? Do Simples Nacional. Eu vou confirmar isso já. Mas para as empresas que não são do Simples, esse parcelamento é só para as dívidas ativas. Ou seja, quem não está no Simples, o único parcelamento que saiu é aquele que já está em cobrança de dívida ativa, já está quase ajuizado. Aí saiu esse parcelamento de 80 vezes, com 50% de desconto de juros, multa e correção. Para as empresas que estão do Simples, eu vou confirmar já, não precisa estar em dívida ativa, você vai poder parcelar o Simples em algumas vezes e com desconto que eu já confirmo já com vocês qual é o especialista chegando aqui. Então, nós podemos usar em nosso favor a 936, que é a suspensão e redução, e todo tipo de negociação agora tem que ser olhada com bons olhos, sabe, Toninho? Eu, como todo bom português, eu tenho um aluguelzinho, né, Toninho? Isso é, né, praxe, né? Mas eu tive que negociar com todos os meus inquilinos. Inclusive, aonde eu estou com 420 pessoas trabalhando remotamente de casa. Mas eu tenho 80 pessoas em loco aqui. Mas eu estou pagando só 30% do aluguel. Estou com desconto de 70% do aluguel. Entendeu? A mesma coisa, as planificações tem que ter. Aquele que paga aluguel tem que ter no dono e falar, ó, está vendo aqui a situação, se eu quiser eu olho meus números aqui, eu não tenho condições. A mesma coisa com o fornecedor. Meu prazo era assim, agora eu contava com faturamento de tanto, para pagar o fornecedor com faturamento de tanto. Aí, negociar com o fornecedor. Então, você pode negociar tudo. Você tem que negociar tudo, certo? Deixa eu só confirmar com o especialista aqui. Simples, tem um parcelamento incentivado aí, né? Tem o Pronamp, né? Não, faturamento, parcelamento de impostos. Parcelamento, sim. Teve competência de março, competência de abril ou competência de maio. Tá, então 70%, não é isso? Eles foram postergados, né? Foi postergado, mas tem um parcelamento incentivado? Com tem 70%? Um parcelamento incentivado, tem, mas aquele de 70%, mas ainda não tem a regulamentação correta. Ah, tá. Então, assim, na realidade, os impostos foram prorrogados também. Tem um parcelamento incentivado aí, mas ainda não foi regulamentado. Ou seja, a gente não sabe em quantas vezes vai ter e nem qual desconto vai ter. Vocês podem acompanhar os informativos do sindicato, que a gente com certeza vai deixar o sindicato informado disso, e nas nossas mídias digitais também vai sair quando esse parcelamento incentivado for regulamentado. O que é regulamentar? É dizer quantas vezes qual desconto que tem e tal. O que aconteceu até agora foi a prorrogação, né? O parcelamento incentivado que a gente tem até agora é só de dívida ativa. Mas já vou deixar claro para vocês, eu acredito que deve sair em breve. Isso aí é achômetro, tá? Não saiu ainda. Porque assim, se eu tivesse no governo, eu soltaria um parcelamento para o cara pagar só o principal até. Porque se os caras pagarem só o principal parcelado, o governo já consegue repor seu caixa. Tomara que o Bolsonaro esteja nos ouvindo, entendeu? Mas eu sei que o Toninho tem o telefone dele. Então, vai ligar para ele, porque assim, os caras estão com rombo no caixa. Se eles receberem só o principal, sai um refins aí, para que a gente faça só o principal em 60, 80, 100 vezes, eles sabem que em 60, 80 vezes, eles conseguem receber o principal, e o principal, eu tenho certeza que o principal já repõe boa parte do rombo do caixa do governo que teve com essa pandemia. Certo? Então, assim, falei da 936, falei do que está aí em percurso aí de possivelmente um parcelamento incentivado, e falei do achômetro, que eu acho que nos próximos dias a gente deve ter alguma coisa a nível de impostos mais firme aí, né, que vão se posicionar agora. Mas eu queria falar também, Toninho, aproveitando aqui, se você me permitisse, a respeito das verbas para a folha de pagamento, que nós temos uma medida provisória aí, para a folha de pagamento, que é a 944, né? A 944. Como a gente está falando em folha de pagamento, já falamos na 936, suspensão e redução. Já falamos aí de um possível parcelamento. Mas nós temos uma coisa muito importante, que vence agora no final do mês 7, que é a medida provisória 944, que as empresas podem ir
empresas que faturam de 360 mil ano a 10 milhões de faturamento podem ir buscar um recurso, certo? Que ele tem um juros de 2,25% ao ano. Ele tem uma carência de 6 meses para você iniciar o pagamento, certo? A medida provisória 944, que ela está valendo até dia 31 agora. Se eles não votarem para ela virar lei, a situação dela para virar lei está no Senado Federal. Se ela virar lei, já não tem mais esse prazo até 31/7, está ficando claro. A medida provisória 944, quais são as vantagens dela? Você pode tirar até 2 meses da sua folha de pagamento para você... Então, veja bem, vamos supor que a gente usou mais os 30 dias lá para suspensão ou redução. Você tem também a 944, que você pode ir buscar até 2 meses da sua folha de pagamento, com juros de 2,25 ao mês, com 36 vezes para parcelar, e você pode pegar até 30%, não, 2 meses, então, falando da 944, você pode pegar 2 meses de salário emprestados na 944, a um juro de 2,25% ao ano. Então, só que nós, como medida provisória, que é o que nós temos na mão agora, só até o fim desse mês. Então, qual seria a estratégia para as padarias ou até para supermercados? Usar o máximo que pode da 936 ou da Lei 14.020, que é suspensão ou redução, que eu já expliquei, que o cara pode ter um faturamento reduzido até 70%, ou ele pode prever. E outra coisa, nessa 936, ele pode... não precisa soltar o mês inteiro, ele pode soltar em partes. Pode soltar, por exemplo, no caso dos supermercados, eu quero soltar 10 dias entre o salário e o pagamento, eu posso soltar 10 dias, certo? Então, tenho suspensão, redução e tenho essa possibilidade da 944 aqui, Toninho, que dá um empréstimo subsidiado de 2,25% ao ano, só que com medida provisória só tem até o dia 31/7 para solicitar esse valor aqui para cobrir a minha folha de pagamento com salário de até 2 vezes o salário mínimo. Então, pega totalmente a qualificação, você pode pegar esse recurso com juros de 1 ano a 2,25. Então, veja bem, Toninho, se eu aproveitar tudo que a 936 tem para me dar e somar ainda esse empréstimo para folha de pagamento de 2 meses, veja, nós tivemos, vamos supor que a gente já usou os 90 dias que tinha da 936 até aqui. Nós usamos mais no mês 7 aqui, mais a redução, isso não impede de eu pegar 2 meses, certo? De empréstimo subsidiado de 2,25 ao ano para pagar a minha folha de pagamento. Então, eu não tive uma suspensão, eu já usei tudo que eu tenho da suspensão, eu uso essa 944 para pegar um empréstimo subsidiado que 2,25 ao ano, gente, é quase 0 ao mês. Então, o cara pode pegar até 120 dias de benefício da 936 e pode pegar mais 60 dias desse empréstimo. Ficou claro, Toninho? Ficou claro, Marco. É o seguinte, nessa questão da 944, tem uma outra questão. Ela foi reeditada, se não me engano, e a Câmara dos Deputados já tinha aprovado também para aumentar para 120 dias a questão da folha do pagamento, vamos dizer assim, do empréstimo da folha do pagamento. Ela foi aprovada na Câmara e foi aprovada no Senado. Só que o Senado baixou de até 50 milhões de empresas de faturamento para 10 milhões, que era o que tinha anteriormente. E agora ela vai ter que voltar para a Câmara para eles votarem novamente e fazer a aprovação para ir para a sanção presidencial. Eu acredito que até o final desta semana nós devemos ter essa aprovação. Então, vai ter mais 2 meses, ou 3 meses, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas no mínimo 2 a 3 meses de financiamento da folha de pagamento para as empresas de até 10 milhões ou 50 milhões. Na verdade, vai existir esses 2 parâmetros, porque a Câmara tinha aprovado até 50 milhões de faturamento e o Senado aprovou, mas só com 10 milhões de faturamento, até 10 milhões de faturamento. Por isso que essa medida provisória teve que voltar para a Câmara para poder, eles ou aprovam o que o Senado colocou, ou eles rebatem e aprovam os 50 milhões que eles tinham aprovado. Só para esse tipo de esclarecimento.
Ok. Na realidade, Toninho, assim, vamos trabalhar então isso. O que a gente tem na mão hoje é a medida provisória. E a medida provisória 944 termina em dia 30 agora. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, e pessoal, vão compartilhando para que mais pessoas tenham informação. As pessoas que vocês querem ajudar, os amigos, quem tiver dúvida, pode enviar a pergunta no ar, que vai ser respondida ou no ar ou posteriormente, tá? Mas que vocês possam ir compartilhando para que outras pessoas tenham essa informação também. Então, o que nós temos agora, o que acontece? Essa medida provisória, Toninho, está no Senado neste momento, certo? O Senado está mexendo na situação dela. Quando o Senado soltar, e ele tem até 31/7 para soltar, vai para a sanção do presidente. Aí o presidente pode aceitar o que o Senado vai colocar ou pode impugnar a lei. Oi? Vetar a lei. Então, nesse momento, está no Senado ainda. As propostas que são postas pelo Senado são essas aí. Não, Marco. Marco, o Senado já aprovou. Já aprovou? Já aprovou. Ela aprovou, se não me engano, foi na sexta-feira que aprovou. Só que eles mudaram aquilo que a Câmara tinha enviado, que a Câmara tinha enviado até 50 milhões de faturamento. E o Senado aprovou até 10 milhões de faturamento, mas ela aprovou já. Então, depois que o Senado aprova, ela não volta para a Câmara, aí vai para o presidente. Não, volta porque tem que, Marco, tem que voltar porque eles mudaram um item do que foi aprovado. Então, volta para a Câmara e a Câmara ou aprova aquilo que veio do Senado, ou aprova 50 milhões e vai à sanção presidencial. Então, então você está certo, sim, estou confirmando com o meu jurídico aqui, voltou para a Câmara, só que eles têm o mesmo prazo, até 31/7. Oi? Até 31/7. Para aprovar esse negócio aí, certo? Aprovou, aí vai para o presidente dizer vetar ou não, tá? Que ele, com certeza, creio que não vetará. Então, a discussão está entre 50 milhões e 10 milhões de faturamento. Então, assim, mas... Como você falou, Marco, nem você falou, o empresário tem que aproveitar até 31/7 aquilo que ele já tem aprovado. Exatamente. Ponto. O que eles vão prorrogar depois, por exemplo, o que eles têm na mão é 2 folhas de pagamento. Se depois passar para 3, ele pode se beneficiar de 3. Mas o que não pode é perder. A gente costumava dizer, Toninho, que cabeça de juiz e bumbum de criança, cada dia está de um jeito. A mesma coisa para falar do presidente, dos deputados, cada dia está de um jeito. Então, o que a gente tem de garantido na mão é a medida provisória. Então, gente, vai para cima de conseguir esse dinheiro barato, para poder bancar a folha de pagamento barata. 2 e pouco ao ano. Entendo, 2 e pouco ao ano. Isso dá 0,02 ao mês. É um dia de graça para vocês bancarem a folha de pagamento e depois pagar em 36 meses. Ou seja, vocês vão pegar praticamente a folha de pagamento sem juros nenhum, 6 meses de carência e 36 meses para pagar. Não pode perder essa oportunidade. Vá para cima agora, vá para cima do seu gerente. Então, Marcos, isso é o capital de giro mais barato que existe no mercado. Não existe coisa igual. E eu vou falar mais coisas de capital de giro, tá? Aqui eu estou falando de folha de pagamento. Se quiser dinheiro baixo, mas a empresa que quiser dinheiro baixo, não existe dinheiro mais baixo que 2,25 ao ano. Exatamente, exato. Então, e eles têm que usar exclusivamente em folha de pagamento. Depois, se essa lei que nem o Toninho está falando, os deputados mudarem o faturamento para 50, deixa eles discutir lá, vamos contar com isso a partir de 1º de agosto, que eles têm até 31/7 para se virar. E pode ser que isso perdure e que não sejam 2 meses, passem a ser 3 ou 4 meses e possa valer até o fim do ano. Mas o que a gente tem na mão agora, eu não quero que o empresário perca tempo. A gente não pode perder o timer. A gente não pode. Porque pode chegar em 1º de agosto, deu louca nesses caras, não aprovaram nada, e a gente perdeu 2 meses de folha de pagamento. Que é o que o Toninho está frisando lá, que é a nossa posição, tanto minha quanto do Toninho, que você deve ir para cima agora. Vai para cima do seu banco, se não deu certo, vai para cima do Banco do Brasil. O que não pode é que nem um grande empresário do varejo aí disse, né? Uns estão aqui para chorar, outros para vender o lenço. Eu quero todo mundo que está assistindo aqui vendendo o lenço. E para vender o lenço, tem que aproveitar tudo que a medida provisória 936, que virou lei 14020, tem para oferecer, tem que usar o que a 944 tem para oferecer, e quando ela virar lei, usar o que ela tem para oferecer também. E tem que negociar aluguel, tem que negociar fornecedor,
Só não pode negociar com a dona Maria que está em casa, que com ela não tem negociação. Ela manda e vocês obedecem. Certo, Toninho? Eu estou ligado que com você é assim, né? Não é isso? Com certeza. Não vai mudar muito, né? Só não tem negociação com elas. Agora, com o resto, é negociar com tudo. Negociar com tudo. E está todo mundo dentro do mesmo barco, certo? Então, falei da medida provisória 936, que virou a 14020. Falei da 944. Né? Tem uma medida provisória aí que estava, aquela 927, que eu só quero que nós perdemos esse direito, que era aquele negócio lá, Toninho, de pagar férias só no 5º dia útil do mês subsequente, poder fazer antecipação de férias com quem não tem férias vencidas ainda, fazer banco de horas para pagar com 180 dias. Isso aí, infelizmente, não renovou. Isso aí parou. Até acho certo parar mesmo, porque nesse momento ficar reduzindo passivo trabalhista não é o objetivo. O objetivo é enfrentar a crise. E eu acho que o governo federal, não sou bolsonarista, mas com essas medidas provisórias, essas leis que eles estão soltando a nível... Eu não posso deixar de falar que isso é a nível federal, porque a nível estadual não vi nada ainda. Questão de CMS não teve parcelamento, não sou bolsonarista, eu sou Brasil. Meu nome é Brasil, não sou nem Dória, nem Bolsonaro, nem ninguém. Mas eu tenho que afirmar que, infelizmente, eu não tenho papa na língua, o Toninho sabe disso, né? Eu não tenho papa na língua, que o governo do Estado até agora não mostrou para que veio. Pelo contrário, desce o pau no governo federal e na hora que precisa de dinheiro, corre para lá para pedir dinheiro. Toninho, não sou concordância não, mas o que eu estou vendo acontecer é isso. Bolsonaro pode ser louco, pode falar besteira, pode ser o que for. Mas o governo federal vem cooperando com essas medidas e é o que vem me trazendo esperança. Esperança de quê? De ter a 936 para a gente usar, a 944 e outras legislações mais que eu vou falar a seguir, Toninho. Se você me der a permissão, a gente veio para falar dessas duas, mas tem outras 3 aqui muito boas. Posso falar sobre elas? Fica à vontade. Ok. Mas ficou claro aí a 944, ficou claro a 936? Perfeito. Ok. Então, nós temos outras medidas que aí já seriam para capital de giro, né? Você deve ter ouvido falar muito do Pronamp, né? Que é o juro de 3,5% ao ano, certo? Que também é um juro, né, quase nada, né? Com prazo de 36 meses para pagar. Só que o Pronamp, nos dizem que o fundo do Pronamp já está acabando ou acabou. Só que já circula pelos meios aí da política comentários que vai sair um segundo Pronamp. Só que nesse segundo Pronamp, eles vão dar prioridade que para a maioria das padarias, a maioria delas, para as micro e talvez pequenas empresas, mas principalmente para as micro, mas para as pequenas empresas também. O que acontece é que o Pronamp ele foi engolido pelas médias empresas. Aí o capital sumiu. Entendeu? Então, o novo Pronamp que está para vir, principalmente, comentários isso, né? Comentários políticos que a gente, né? A gente conhece alguém que conhece alguém, né, Toninho? Que vai colar pegando os comentários que estão circulando em Brasília. Que vai sair um novo Pronamp para dar prioridade para as pequenas empresas. Mas hoje o Pronamp está bem difícil de conseguir porque já estão sem verbas, é o que eu estou sabendo. Não sei se você está sabendo alguma coisa de informação. Na verdade, Paulo, você tem razão. Foi mesmo em 2 dias aí, ou 3 dias de execução do Pronamp. Esgotou-se em todos os sistemas bancários, em todos os bancos que estavam aí operando, e temos uma promessa do governo federal, que o nosso presidente Paulo Scaff encaminhou pessoalmente para que ele emitisse rapidamente o segundo Pronamp, com um valor ainda maior de, pelo menos, eles pedem até 50 bi, mas eles estão falando, se não der, pelo menos de 12 a 15 bi. Essa foi a pedida que foi colocada pelo presidente Paulo Scaff, que eu estava junto, por acaso, nós estávamos conversando junto, e ele fez esse pedido e a gente acabou, eu acho que com certeza absoluta vai sair o segundo Pronamp. Tá, mas fora o Pronamp, eu tenho mais 2 medidas provisórias aqui que são para capital de giro, Tony, que elas estão praticamente na mesma situação. Uma delas já existe há muito tempo, que é a 975. Falta só regulamentar. Que é um juros também subsidiado, que a gente não sabe quanto vai ser ainda. A 975, o que ela vai ter? Ela está em que condições? Ela está no Senado também para virar lei, certo? Ela tem uma validade, né, um prazo até 2/10, como medida provisória ela tem até 2/10, certo? E ela está para ser
regulamentado. O que é regulamentado? Nós só temos certeza que essa medida provisória saiu e que o juro dela vai ser subsidiado, certo? E que a situação com medida provisória está faltando só o Banco Central ou o presidente regulamentar quanto vai ser de juros, qual vai ser o prazo, mas que o juro vai ser subsidiado. Então, a gente acredita que aqui vai sair um empréstimo subsidiado aí em torno de 3,5%, que nem as outras ao ano, né? Mas ela ainda não foi regulamentada. Como ela não foi regulamentada, nós só sabemos que nós temos um empréstimo para sair, para ser regulamentado pelo Banco Central a qualquer momento, para essa 975, que pega empresas de faturamento até 300 milhões. Então, pega supermercados, empresas um pouco maiores também. E, agora, quantas vezes vai ser, qual juro vai ser, isso está para ser regulamentado ainda. Mas isso é uma notícia muito boa para a gente e uma grande vantagem que tem. Aqui, parece que, após a regulamentação, a tendência é que a garantia seja o próprio governo, nessa 975. Você ouviu falar disso, Toninho? Ouvi sim, Marcos. Na verdade, o governo está, através do Tesouro Nacional, que vai praticamente garantir quase por 100% dessa medida aí. Ok. Fora isso, gente, continuem compartilhando para que mais pessoas tenham essas informações. Agora, na sexta-feira, Toninho, saiu a medida provisória. Viu, Toninho? Na sexta-feira, Toninho está falando com os assessores dele lá. Toninho, na sexta-feira, saiu mais uma medida provisória, que é a 992. Ela é nas mesmas tendências, é juros subsidiado, pelo jeito, está na mesma tendência que a 975. Qual é a diferença? É que nessa 992 não tem a garantia do governo federal, certo? A garantia dela é outra. A garantia dela é o próprio banco. Aqui, eu não sei se... Aqui, quase certo que não vai ser juros subsidiados, vai ser outros juros. Ela está para ser regulamentada também, mas ela saiu fresquinha, saiu na sexta-feira. A diferença só, pelo que está contando aqui, é que não vai ter a garantia do governo federal nem o juros subsidiado. Mas a garantia vai ser o quê para os bancos? A garantia para os bancos é que eles podem pegar os juros, né, contratuais e juros estipulados e colocar como despesa. Com isso, ele diminui o que ele vai pagar de imposto de renda e contribuição social. A gente já tem uma certa experiência nisso, que, assim, nosso escritório de advocacia aqui, o MG Advogados, uma das especialidades que tem é a discussão com o banco. Quando você entra numa discussão com o banco, o que acontece? Ele tem lá um juros que ele coloca em cima do teu valor, no juro normal, você pega lá 500 mil e vira 1 milhão para pagar. Só que se você rompe o contrato, você fica inadimplente, esse 1 milhão vai para 5. Aí o que o cara faz? Se você entra com juros abusivos, um cálculo de perícia em cima deles e vai para cima deles. Se eles não tiver muito o que executar, eles acabam reduzindo tremendamente o que eles têm para executar. Por quê? Porque eles acabam pegando esse prejuízo, eles prestaram 500 milhões, 500 mil, que no juro normal se tornou 1 milhão. Quando você quebra o contrato, esse 1 milhão vai para 3, certo? Então, geralmente o que acontece. Quando a gente começa a discutir o contrato com o banco, ele pega esses 3 milhões, joga para prejuízo e te cobra os 500 mil lá, ou 300 mil, porque ele vai jogar isso para prejuízo. Bom, trazendo para a discussão aqui na 992, o que vai acontecer? O banco vai poder pegar essa operação e jogar para prejuízo e diminuir isso como despesa, e o governo diz que ele vai pagar menos imposto de renda e menos contribuição social com isso. Não é que ele vai pagar o valor que te emprestou e jogar menos o imposto de renda. Não, ele vai jogar o valor que te emprestou corrigido e mais a multa contratual, vai jogar isso para despesa, com isso vai diminuir o imposto de renda e a contribuição social dele. Então, parece que o garantidor aqui da operação vai ser o próprio banco, com o incentivo do governo de poder jogar isso como despesa. Deu para entender mais ou menos, também? Deu sim, eu acho que é exatamente isso que você colocou, porque, na verdade, é o seguinte, o próprio fundo garantidor dos bancos, né, vamos dizer assim, o dinheiro que fica em conta corrente que garantiria esse empréstimo, se não me engano. E aí eles teriam, na questão do prejuízo, eles teriam como diluir isso na questão dos prejuízos e nos impostos do governo, se não me engano. Sim, eles colocam essa operação para... eles não colocam o valor emprestado, tá? Que fique claro, pelo que eu entendi aqui, eles colocam os juros e os encargos, que isso vai diminuir o lucro do banco, com isso ele vai pagar 34% de imposto a menos. Só que como os juros de banco, geralmente contratual, já tem os juros que não vai ser um juros subsidiado de 3,5% ao ano, com certeza. Que a gente consiga lá 1,5% ao mês.
O melhor é a 975, mas, né, se não tiver o melhor, você consiga 1,5% ao mês ou 2%. O que acontece é que eles colocam 1,5% ou 2% sem garantia. A grande vantagem é que você não precisa dar imóvel com garantia, nada com garantia, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, você não dando nada como garantia, está dando um juro atrativo, mas eles têm geralmente também um juro para quebra de contrato. Aí, o que eles fazem? Na quebra de contrato, a dívida dobra. Quando dobra, eles jogam isso, o governo já sabe que eles vão jogar isso para prejuízo, é quase certo que no fim eles vão sair sem prejuízo nenhum se a gente não pagar. Na realidade, quem está falando isso sou eu, né? E que isso está na lei. Mas a interpretação que eu estou tendo é essa, e os bancos vão ter boa vontade de emprestar esse dinheiro. Então, assim, fazendo um resumo da fala até aqui, nós temos desde a 936, que é a suspensão de contrato de trabalho, nós temos a redução de contrato de trabalho, que eu falei, você reduziu 70%, se Deus quiser, vai ficar 60%, 50%, agora com as aberturas que estão tendo, a gente vai voltar a quase uma normalidade, se não a normalidade. A gente tem que aumentar a nossa eficiência, as padarias, dependendo do local onde estiverem, tem que começar a pôr restaurante dentro, tem que começar a pôr lanche, tem que, olha, uma coisa que é obrigatória, pelo amor de Deus, se não começaram, comecem a vender pela internet. Isso vai ser fatal. Isso vai ser fatal. Isso não é tão difícil vender pela internet. Tem vários sites aí especializados nisso. Você só basta começar a vender. Mas tem muita gente que é resistente a isso. Mas isso é certo que no futuro vai garantir aí em torno de 30% do faturamento da sua padaria, se não for mais. Então, nós temos que mudar a nossa cabeça. Nós temos que inventar novas coisas para sair na frente. Porque quem não inventar está fadado a quebrar realmente. Mas nós aqui nessa live, nós falamos da ajuda, da 936, suspensão ou redução, né? E nós estamos à disposição para qualquer pergunta que possam fazer, porque isso aqui vai estar no Facebook, tudo gravado, no Facebook do sindicato, no Facebook da MG, vocês podem reouvir tudo o que foi falado aqui, podem fazer pergunta a nós, não só sobre isso, tá, gente? Como a gente está aqui, já desde o início falou que nós estamos aqui para apoiar aqueles que estão nos ouvindo, nós estamos à disposição, nem que seja para você ligar para nós e a gente chorar com vocês, entendeu? Mas nós falamos aqui da 936, redução, suspensão de carga horária, redução de carga horária. Nós falamos aqui da 944, empréstimo subsidiado para a folha de pagamento. Nós falamos da 975, empréstimo subsidiado com garantia do governo, está para ser regulamentado, para sair com empréstimo aí, talvez com juros de 3,5%. Nós falamos da última medida provisória que saiu, a 992, também com empréstimo para capital de giro, sem garantia, né? Então, nós temos várias situações. E a discussão como um todo, de toda e qualquer dúvida. Você tem mais alguma pergunta, Toninho? Tenho, sim. Marco, eu acho que está tudo muito bem, eu acho que o governo federal, no que diz respeito nas suas obrigações, numa pandemia como nós estamos vivendo, eu acho que está fazendo um trabalho que nós temos que dignificar tudo isso, porque está dando algo ao Brasil que poucos presidentes deram. Infelizmente, o nosso governador do estado não fez sequer uma menção de ajudar as empresas que estão aí numa situação difícil. Mas eu queria fazer uma pergunta especificamente a você. Nesse momento de grande dificuldade, Marcos, nós sabemos que muita gente acaba, às vezes, enrolando o meio de campo na sua empresa por falta de uma prestação de serviços de um contabilista que tenha um conhecimento bastante amplo nesse momento. E, na minha visão, Marco, pelo que eu tenho lido, tenho visto, a vossa empresa, a MG, tem feito grandes trabalhos aí, e não agora só, mas há muito tempo já, de como se beneficiar, vamos dizer assim, com profissionais de alta competência, de qualidade na área da contabilidade e na execução de tudo isso, para a diminuição, de uma forma legal, de pagamento de muitos impostos. Então, eu queria saber de você, como presidente da MG,
o que é a MG, além de todos esses trabalhos que estão desenvolvendo aí, junto com a gente e outros setores, para ajudar os vossos clientes, e não só os vossos clientes, outras empresas, as empresas que querem resolver os seus problemas, nessa questão, o que vocês estão fazendo para que as empresas possam continuar a trabalhar aí, e colocando elas numa situação de pagamento de diminuição de impostos legalmente? Porque eu sei que a vossa empresa tem expertise, tem conhecimentos bastante amplos nesse sentido. Então, aproveitando essa live, que nós estamos falando muito em crédito, muito isso, muito aquilo, mas eu acho que é importante que dentro do eu falo do nosso setor, porque é o que eu conheço melhor, mas no teu caso é diversos setores, indústrias, comércios, varejistas, enfim. Sei que você tem clientes em todos os ramos de atividade, e eu gostaria que você pudesse colocar aí alguns trabalhos que vocês já fizeram e que deram bastante certo. Qual foi a condição de 10%, 20%, 30% a menos no pagamento de impostos, de uma maneira legal, lógico, né? Nós temos que falar na questão legal, e que, graças a Deus, vocês conseguiram, até que muitas empresas que não tinham lucratividade e começaram a obter lucratividade através desse trabalho que vocês desenvolvem. Então, Toninho, nós só temos 8 minutos até o fim, né? Essa matéria que você levantou, ela é extensa. Eu vou tentar resumir aqui numa fala que eu falo a respeito da MG. Pague menos ou o mesmo imposto com mais legalidade e mais eficiência. Esse é o nosso lema. Pague menos ou mesmo com mais legalidade e mais eficiência, né? Na realidade, Toninho, assim, não dá para nesses 8 minutos fazer toda essa explicação. Mas nosso site lá tem solicite a visita de um especialista, ou mesmo virtual ou pessoalmente. Nós teríamos, não tem custo nenhum para isso. Nós vamos até o cliente, nós vemos a operação dele, nós vemos principalmente a parte tributária, vemos qual o melhor enquadramento tributário para ele, que nem sempre é o simples, mas se for o simples, a gente vai deixar no simples. Porque se a gente mantiver o cara pagando o mesmo imposto, com mais legalidade e mais eficiência, certo? O cara sabendo quanto que o cartão está cobrando de juros dele, o cara sabendo o que ele tem para pagar ou não, o cara conferindo realmente o material, a gente entra na operação. Os profissionais da MG não são especializados só em contabilidade, só em jurídico, eles são especializados em varejo. Então, desde o presidente até o gerente, até o estrategista que vai até o dono de padaria, nós fazemos imersão, Toninho. Nós vamos para padarias para explicar para o cara como é que se faz o pão, como é que se não faz, como é que se recebe a mercadoria, como é que não se recebe, como é que a gente, às vezes, perde cliente com atendimento. Em diversas áreas a gente entra. Nós vamos até o Ceasa fazer imersão no Ceasa, nós vamos até o Atacado, onde vários donos de padaria vão. Então, assim, o estrategista que for até vocês, primeiro, ele não vai querendo vender MG, ele vai tentando lhe ajudar, pode ter certeza disso. Vai falar sobre a sua operação, sobre o seu enquadramento tributário, como você recolheu o mesmo imposto ou menos imposto com mais legalidade e mais eficiência. Certo? Esse é o interesse da MG, né? Nessa questão. E eu queria registrar aqui, que a gente vai estar passando para você, Toninho, tenho certeza que você vai divulgar, eu vou estar fazendo uma palestra virtual em outubro, certo? Para São Paulo e Brasil, né? E vou fazer em setembro para Rio de Janeiro e Brasil. Nessa palestra eu vou falar sobre todos esses assuntos, certo? Porque eu vou falar até que não vale a pena só pagar menos de imposto, pagar menos 3 mil de imposto no mês e tomar 10 milhões de autuação depois de 3 meses. Vou entrar profundo nessa situação. Então, eu queria deixar aqui, primeiro, o nosso contato para a gente mandar um estrategista. São Paulo vai ser dia 29, Rio de Janeiro vai ser 1º do 10. Nosso contato, nosso site, você entrar lá, quero a visita de um estrategista, alguém vai entrar em contato com vocês. Nas mídias digitais, essas informações aqui, passe a se relacionar nas mídias digitais e nós vamos passar a mandar todos esses informativos, todas essas mudanças para o sindicato, se bem que o Toninho é um cara muito bem informado. Mas nós vamos estar tendo mais um canal de informação. Já somos, mas agora eu vou colocar, Toninho, você para receber um e-mail, você ou quem você determinar, de toda e qualquer mudança que haja na legislação ou na parte contábil. E vou contar com você para pulverizar essa palestra, que vai ser eu nunca vi isso. Na verdade, deve existir, mas uma palestra virtual. Eu vou estar fazendo
a primeira palestra em São Paulo, a segunda vai ser com você, mas a primeira vai ser com o Roberto Longo, que é o vice-presidente da APAS, é da Abras também, é do Sonda, é do varejo. E eu vou falar com certeza de padaria, que é a minha origem. Né? Não sei se você tem mais alguma coisa com os números que tem, a gente tem 2 ou 3. Não, na verdade, Marcos, Marcos, eu queria que você tivesse falado sobre isso mesmo, porque, na verdade, eu já conheço um pouco sobre a história da MG, sobre a sua história, né? E eu já vi muitos casos que você já mostrou de sucesso nessa questão. Então, por isso que eu fiz questão de que você falasse um pouco sobre essa questão, porque eu acho que também precisamos falar sobre nós, até para que as pessoas entendam que uma empresa não fica desse tamanho e com todos esses anos de existência só porque o seu presidente, o Céu, sabe falar ou conhece. Não, é porque tem muito trabalho aí atrás e tem pessoas que, a teu lado, que fazem também a sua diferença e fazem com que você consiga ter braços para todos os lados. Então, eu só queria colocar isso porque eu já conheço, eu posso dar testemunho disso. Então, eu sabia que em 8 minutos não dá para você fazer isso. Mas você falou pelo menos 2 coisas que eu acho que são fundamentais para mim. Você vai e diz, olha, você não pode estar no circo, você vai pagar mais. Você vai para o presumido, vai para o lucro real. Isso já é uma coisa que a maioria não faz. Não, deixa o cara lá onde ele estiver, só para não dar trabalho, você entendeu? E você faz o contrário, você faz questão de colocar, não, você tem que mudar. Então, isso não é todas as empresas de contabilidade que fazem. E isso já é um grande diferencial. E outra coisa que você colocou aí, que já mata tudo, é a questão de dizer, pague igual ou pague menos, mas pague certo. Então, isso é outra questão que a gente dorme e fica mais sossegado na hora que a gente está dormindo, porque tem alguém do lado lá que também está preocupado com a gente. Muito obrigado pelas respostas e muito obrigado por ter me convidado. Toninho, quem agradecer? Eu vou fazer mais uma. Primeiro, eu agradeço muito, né, a live, mas eu agradeço a sua irmandade. O Toninho é um cara que se liga para ele, assim, enfim, eu sou suspeito para falar, né? Mas eu queria colocar um negócio aqui, independente de qualquer coisa, gente, você pode ter passado por um momento difícil e a gente ter levado várias situações aqui. Só que vocês estão falando com um cara que é depressivo. E pode ser que vocês, nesses momentos todos, tenham passado por uma depressão. Pode ser que vocês, nesse momento, estejam pensando, estou sozinho. Não tem com quem dividir. Não tem cloroquina, não tem nada que vai resolver meu problema. Meu problema já deixou de ser a pandemia, já passou a ser psicológico, já passou a ser uma série de outras coisas. Só quem tem depressão para saber do que eu estou falando. Né? Porque é difícil. Você tem medo, você tem tudo, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Em primeiro lugar, nunca pense que você está sozinho. Eu posso te garantir uma coisa. Para os planificadores, eu vou garantir uma coisa. Você nunca vai estar sozinho. Meu telefone está aí, liga para mim, liga para o Toninho, e principalmente, Deus nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Então, nunca pense que você está sozinho. Eu vou lhe dizer uma coisa, você pode perder todos os bens que você tem, você pode perder a sua empresa, se você não perder a fé que você tem em Deus, se você não perder a capacidade que Deus te deu, se você não perder a sua família e a esperança na volta de Cristo Jesus, você não perdeu nada. A gente constrói tudo de novo. É isso aí. Certo, Toninho? Com certeza, perfeito. Ele é que comanda e ele é que nos diz o que é certo e o que é errado. Olha... Saibam que vocês precisam de muito pouco para viver. Muito pouco, muito pouco. Entendeu? Muito pouco mesmo. Então, só falo uma coisa para quem estiver nos escutando. Procure alguém da empresa para que você entenda um pouquinho melhor o que é estar na MG. Só isso. Faça isso. Independente se você vai ficar ou não, mas vai conversar com um dos colaboradores do Marco. E se você não gostar muito do colaborador, fala com o próprio Marco. Ele vai te dar algumas respostas, pode ter certeza. Se não for de empresarial, vai ser emocional. Muito obrigado e obrigado por você existir, tá bom? Amém. Você também, Toninho. Deus abençoe. O mundo seria muito mais difícil se não existisse cara que nem você. Igual. Um abraço. Tchau.
Tchau. Não, isso. Na hora, encerrou sozinho. Caiu? Na hora, encerrou. Na hora que ele finalizou o Instagram.